A paz do Senhor Jesus, amados alunos do Instituto El Shaddai, que Deus possa continuar a abençoar todos vocês que estão aí prestigiando as nossas aulas. Estamos avançando. Para você que chegou agora, Deus abençoe e te dê ânimo para você continuar e terminar aqui, em nome de Jesus, e concluir os nossos estudos. Você está com o nosso material de apoio? Você que de repente está vendo esse vídeo, essa videoaula aqui, você também pode pedir o seu material de apoio em todo o Brasil. Quero glorificar a Deus aqui pelos nossos patrocinadores. Deus abençoe, nós divulgamos nas nossas redes sociais. Deus abençoe aqui os nossos 3 grandes patrocinadores que nós temos aqui no nosso livro de apoio. O livro em questão que nós vamos estudar aqui é a História da Igreja. Você pode adquirir esse material aí no conforto do seu lar, aonde você está, em todo o Brasil. Você vai adquirir o telefone, o WhatsApp, melhor dizendo aqui, para contato, na descrição desse vídeo. Você também pode nos ajudar para palestrar, para pregar no seu congresso, em sua igreja. Faça igual. Muitos amigos nossos, pela misericórdia de Deus, têm nos chamados. Nós divulgamos aqui as nossas pregações, palestras, etc., nas nossas redes sociais. Nos procure também, vai estar na descrição desse vídeo. Vamos para a nossa videoaula em nome de Jesus, amados. Pegou a sua caneta ungida? Pegou? O seu material de apoio, você já está com ele? Pegou aquele seu caderno? Aquele seu caderno ungido, abençoado? Que Deus possa abençoar vocês aí. Pegou aquele suquinho, sei lá, Coca-Cola? Aí fica a seu critério. Vamos para o essencial aqui, irmãos, que é estudar um pouquinho mais sobre a história da igreja. Claro que nós pegamos aqui, irmãos, uma sequência. Para quem está na sequência, nós estudamos Atos dos Apóstolos, nós estudamos também as epístolas paulinas, na sequência, as epístolas gerais, e agora, irmãos, nós vamos pegar tudo aquilo que nós estudamos, especificamente de Atos, até o final da carta aos Hebreus, que nós estudamos há pouco, e vamos englobar aqui justamente para falar sobre o princípio, o início do cristianismo. Vamos lá então, irmãos, para o nosso material de apoio, nós vamos ler um pouquinho, e aquele que já sabe, depois nós vamos aqui para algum subsídio que nós possamos passar para vocês, além do material de apoio, que é essencial para nossas aulas também. Para a página número 1, a introdução aí, irmãos, a história da igreja. E aí, irmãos, eu vou elencar o Pentecoste, o início da igreja. É tão impossível escrever a história da igreja sem começar pela vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Vamos navegar sobre o ponto, o testemunho de Atos dos Apóstolos, que é capital. Apresentar-nos a criação da igreja como acontecimento santo. Vamos para a página número 2, eu estou correndo. Você vai aí, ó, se o acontecimento como tal, de uma historicidade incontestável, que se tenha realizado no último dia da festa das semanas, no ano 30, em Jerusalém, é historicamente possível, os 12, mesmo no caso de serem dispersados após o domingo da Páscoa, poderiam ter voltado a Jerusalém para a peregrinação do Pentecoste. A existência do fenômeno da glossolalia foi e é provável. Encontramos-o de fato em outras ocasiões da vida da comunidade. Lucas não teria motivo algum para inventar. Pelo contrário, como ainda veremos, procura dissimulá-lo. Mas o discurso de Pedro, em Atos 2, do 14 ao 36, eu nomenclaturo aqui como a primeira pregação pós-Pentecoste. Você pode colocar isso daí no seu caderno de anotação. E é interessante observar, irmão, quando você vai analisar essa passagem aqui, do versículo 14 até o 36, o início é justamente falando sobre arrependimento. O ingrediente essencial aí, irmãos, para quem prega a palavra e para quem ensina, precisa de entender, englobar, que quando você for falar ao púlpito e ao público, entender que precisa de colocar, que fale um pouco sobre o arrependimento. Esse ingrediente tem faltado, irmão. E Pedro ali, irmão, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, naquela eloquência, pregou ali e muitas almas se renderam. Quase 3.000 almas, vocês devem se lembrar, mas através do Espírito Santo. Veja bem, irmãos, que eu já falei isso em aulas anteriores e volto a falar. É muito bom reprisar, repetir, para que haja melhor memorização aí na sua cabeça.
Preste bem atenção, irmão. Deus pode te usar poderosamente. Que você possa ganhar aí, pregar, e 3.000 almas aceitar a Cristo. Mas coloque na conta do Espírito Santo. É Ele que convence. É Ele que dá o crescimento. Nós já vimos isso, irmão, estudando a carta, o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Você vê o crescimento vertiginoso que aconteceu. Mas justamente por causa do Espírito Santo. Eu quero que você coloque na aula o que nós vamos estudar. Esse ao longo um pouquinho mais de 2.000 anos, irmão, de história da igreja. Quem que deu o crescimento? Foi o Espírito Santo de Deus. Então não esqueça de sempre louvar a Deus por aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Porque eu preciso de entender que nós somos ferramentas na mão do verdadeiro homem e dono, patrão de toda a obra. Esse está nos abençoando e quer continuar abençoando também. O problema é o contraponto que eu faço. E a primeira aplicação é que alguns querem para si essa glória. E é o que está acontecendo, irmão. O evangelho se tornou de novo antropocêntrico, como o homem o centro de todas as coisas. As pessoas louvam os homens. As pessoas estão atrás de homens. As pessoas querem a bênção do homem. Isso é um equívoco incontestável. Louvando a criatura e deixando o Criador para trás. Siga a Cristo. Os sinais vão seguir vocês. Mas você precisa de seguir a Cristo. Ele é o mestre incontestável. A igreja nasceu através da obra vicária da cruz de Cristo. Elenquei aqui que Pedro, cheio do poder, irmão. Agora precisa entender o antes e o depois do revestimento de poder que o próprio Cristo outorga aos discípulos. O que seríamos sem esse revestimento? E é isso que eu preciso que você entenda aí do outro lado sobre esse poder que sobreveio em 120 discípulos da parte de Cristo. Página 3. Após a festa de Pentecoste, começa a pregação do evangelho pelos apóstolos. Em particular Pedro, que fala no meio deles, em nome deles, escolhidos por Jesus durante a vida pública, investidos por ele de um mandato oficial, haviam recebido plenos poderes para testemunharem sobre o acontecimento salvífico da ressurreição e para tratarem em nome de Deus das condições em que os homens poderiam receber-lhe os efeitos. Mas foi somente a partir do Pentecoste que, cheios do Espírito Santo, eles começaram a exercer maiores poderes. As circunstâncias da pregação sublinham o caráter oficial de sua missão. Os exegetas, olha aí, exegetas, grifem, quero que você saiba o que é isso. Claro que eu sei, né, irmãos? Mas eu quero que vocês aí vão pesquisar o que é isso. Nós vamos falar muito sobre isso daí. Realçaram o caráter solene da introdução do primeiro discurso de Pedro. O segundo teve lugar no templo. 3:1. O capítulo 3 de Atos, versículo 1 a seguir. O terceiro diante da assembleia regularmente constituída dos chefes do povo de Israel. O objeto do querigma. Olha uma palavra chique e diferente. Precisamos de se habituar, irmãos, com um vocabulário que possa enriquecer o nosso linguajar, tá bom? Eu quero promover para vocês aí, duas palavrinhas. Exegeta. O que seria? Exegese. Nós vamos precisar de fazer muito. E outro sim, irmãos, importante, querigma. Você precisa entender. Eu preciso que vocês pesquisem. Irmãos, o meu incentivo é que cada aluno, como eu sou, há quase 31 anos, vai fazer agora no final de novembro de 2024, não sei até onde vai chegar esse vídeo, eu vou completar 31 anos de ministério. E eu queria que você entendesse, irmãos, que se é que eu posso dar algum exemplo, é que ao longo dessas décadas eu continuo sendo um exímio pesquisador. Pode ser que eu não seja o melhor professor, como não é a minha intenção, mas um propagador do evangelho, eu tenho uma certeza e convicção da minha chamada. Também quero entender que eu sou um pesquisador da palavra. E pesquisando a palavra, com subsídios que possam ser bíblicos, teologicamente pautados na Bíblia, é o que eu estou fazendo para vocês. Então enriqueça o seu vocabulário. Vimos duas palavras aí. Então continuemos aqui. O objeto do querigma é a ressurreição de Jesus. Vai ficar fácil quando você entender o que é querigma. Tal acontecimento se deu por obra de Deus. Deus o ressuscitou.
desta afirmação inaudita, os apóstolos apresentam a tríplice justificação. A primeira é o seu testemunho, e eu vou dar uma parada aqui, irmãos, porque será na página 4, o objeto também de estudo que nós vamos passar sobre a igreja, a formação da igreja. Então, irmãos, eu estou aqui me atendo justamente sobre o primeiro fator, os discípulos, a escolha e o especial aqui. É o poder do Espírito Santo de Deus. Depois, na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. É o que nós vamos estudar, pegando o gancho no nosso material de apoio, que você tem que ler com maior cuidado aí na sua casa, no conforto do seu trabalho, não sei, no seu recreio, etc. É óbvio que eu não vou conseguir ler para justamente ser mais simplificado e a nossa aula possa ser quanto mais dinâmica para que você possa pegar hábito e vontade de estudar a palavra do Senhor. Recomende o nosso curso para alguém, irmão. Em nome de Jesus. Nos ajude ao Instituto crescer. É um instituto humilde, irmão. Regado a muita oração. Fez 7 aninhos. Eu estou falando muito sério. Antes de começar, irmão, todo esse projeto, já havia um tempo de preparo e muita oração. Até que Deus me mostrou no lugar reservado, onde eu estava ali, na Avenida São Jerônimo, em Americana, num espaço bem reservado, onde o Espírito Santo de Deus foi me dando algumas palavras, algumas passagens para começar o primeiro livro. O nosso material de apoio foi dado pelo poder de Deus, irmão. Não é uma revelação nova, não. Mas foi dado para essa pessoa que vos fala. E esse que está falando só gosta de pegar aquilo que está na palavra de Deus. Bora, irmão, para o nosso subsídio da nossa videoaula nessa oportunidade, acompanhando o cronograma do nosso livro, Batismo com o Espírito Santo, grego baptismos, eu deixei aqui para você colocar aí, ó, ao vivo, baptismo, é a mesma, tá? Baptismo, em grego bap, é com P, baptismo, significa mergulho ou imersão, tá bom? Mergulho ou imersão. Isso daqui é o que significa batismo. Cremos nessa doutrina. Olha, irmãos, eu estou elencando uma doutrina. E eu deixei aqui, irmãos, ó, preste bem atenção, porque você não vai colocar? Porque agora vem um outro fator interessante. Eu preciso que você, irmãos, adquira. Tem PDF, eu posso passar para você. E também, irmãos, quem tem condições de comprar um léxico, tá? Ó, um léxico. O que é isso? É o que vai tratar as línguas originais, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Eu preciso que você tenha um léxico. Tem do Strong, apesar de ser antigo, é muito bom, desprezado por alguns estudantes atuais, mas eu não abro mão do Strong, o velho e bom Strong. Também tem, irmãos, por exemplo, aqui, ó, o Vini. O dicionário Vini é muito forte. Aí é um livro já de nível, um léxico, um dicionário de nível acadêmico. Então, bem-vindo a esse mundo, irmão. Eu quero que você tente pesquisar agora também palavras que venham do originais. Eu já falei para você que você precisa de várias versões. Eu estou com 3 versões aqui, irmãos. Estou com 3 versões abertas aqui. Eu preciso que você tenha condições e vontade de ter outras versões bíblicas ou traduções, e também possa contar com um bom dicionário bíblico e um léxico agora. É um passo a mais. Vamos acompanhar o ritmo, irmão, do seu empenho aí do outro lado. Para quem chegou agora, irmão, você precisa também, se é que você já não tem um léxico, continuamos. Então é uma doutrina. E é para todos. Atos 1:39, nós já vamos começar a ler Bíblia. Então nós estamos falando aqui, irmão, sobre o Espírito Santo. Você que está aqui comigo, se atente nesses minutinhos. A igreja nasceu, mas não foi por um acaso. E outro, eu quero que vocês entendam. Jesus, irmão, no seu modo ultra hard de organização, irmãos, ele preparou, grava essa palavra, preparou os discípulos. E ele, irmão, quer também nos preparar. Entenda do outro lado aí, irmão, que o Espírito Santo quer te preparar. O que nós entendemos que as pessoas gastam muito tempo, irmão, com a apresentação. Olha só. E menos com a preparação. Precisa de ter um tempo para preparar, irmão. Por isso que você está estudando comigo.
para se preparar. Para quê? Para pregar o evangelho, para que você possa auto-edificar-se, para que você venha edificar outras vidas do seu currículo social, do seu meio social, para que você possa ter mais exatidão, preste bem atenção, em alguns assuntos meticulosos, polêmicos, para que você possa se posicionar. Mas sem preparo, fica, irmãos, uma questão vazia. O que eu vejo particularmente, alguns pregadores que estão copiando outros pregadores. E eles não vivem, muitas das vezes, aquilo que pregam. Porque, irmão, não gostam de gastar tempo com o preparo. E o nosso Cristo, irmão, aleluia por isso, preparou aqueles discípulos. Passaram na maior aula de teologia de todas. O próprio Logos estava dando aula para eles. Sobre milagre, comportamento com o sexo oposto, o comportamento com as párias da sociedade, o jeito que você chegaria sobre os milagres, sobre oração, que falta muito nas igrejas, sobre o resgate de um jejum, sobre expulsar demônios, curar os enfermos. Olha, irmãos, que faculdade tremenda que esses discípulos passaram. Se não bastasse isso, Cristo morreu, ressuscitou e ainda ficou 40 dias. Preste bem atenção, pós-ressurreição. Gravem isso, escrevam isso no seu caderno aí, por favor, de anotações. 40 dias, além daquela faculdade maravilhosa. Porém, quando ele morreu e ressuscitou, esteve no meio dos discípulos e dos seus, todos aqueles, pelo menos eram 500 pessoas, nós vamos comentar isso na próxima aula, 500 pessoas viram Cristo ressurreto, 40 dias para instruir. Se não bastasse esses 40 dias, olhe para mim, agora havia um revestimento que veio sobre eles. Olha o tempo de preparo, irmão. Quanto tempo você tem se preparado, irmão, para dar uma palavra? Você ainda ora? Você ainda, irmão, busca nas Escrituras aquilo que possa falar com você, para depois você falar para alguém? Porque, irmãos, comida enlatada, olha, não é legal. Não sei se você está acostumado aí do outro lado. Eu prefiro que seja um arroz com feijão, um ovinho, uma salada, feito ao vivo, gostosinho, aquele tempero, não é verdade? Aquele cheiro de comida feita na hora, que delícia! Por mais simples que seja, ela vai te alimentar. O problema, irmãos, é que tem alguns pratos tão refinados que é difícil digerir porque você não consegue entender o interlocutor do outro lado. É muita gente falando, irmãos, em grego e hebraico sem saber. É muita gente falando grego e hebraico para o público e, de repente, não é adequado para tal. Você, obviamente, irmãos, pode usar o seu vernáculo mais adequado, dependendo do público. Eu já preguei, irmãos, em cultos domésticos, se assim eu posso dizer, aonde que o público, as pessoas que ali estavam, a grande maioria nem cristão era. Você acha mesmo, irmãos, que eu ia passar alguma coisa de homilética, hermenêutica e grego e hebraico para esse público? Jamais. Recordando, irmãos, o começo da nossa pregação, não pode faltar um ingrediente essencial, especificamente no culto onde tem pessoas que não conhecem a Cristo: arrependimento. A mensagem, irmão, da cruz tem que levar ao arrependimento. Não abra mão disso, por favor. E o preparo. Se você não gravar nada na minha aula, pelo menos isso, irmãos, que a igreja, nós estamos comentando aqui sobre o princípio da igreja, não foi aleatório. E louvado seja o nome do Senhor. Cristo, irmão, andou com aquele povo, depois de ressurreto, mais 40 dias, ensinando esse povo. Cristo não abandonou. E ainda falou, não vou deixar vocês órfãos, vai vir o Paracleto, aquele que anda ao seu lado, que é o Espírito Santo. Mas fique em Jerusalém, para que vocês recebam o revestimento. Atos 1:39, eu não me perdi, vamos lá. O começo da igreja, irmão. Nós estamos falando aqui sobre a história. Então, eu estou atento ao cronograma do nosso livro, que comenta sobre o Espírito Santo, que eu vou dar profusão sim.
Atos 1 e 39. Atos 1 e 19. É isso? Deixa eu ver aqui certinho. 2 e 39, irmão. Deixa eu corrigir. Aqui é 2 e 39. 2 e 39, não tem problema. Pronto, corrigimos. 2 e 39. Para você que anotou errado, corrige aí. Só 2 e 39. Vamos lá. Porque a promessa, primeiro, o que é batismo aqui, irmãos? É claro que a gente vai dar uma sequência. Batismo com o Espírito Santo também é promessa. É promessa. É uma promessa para quem? Primeiro, batismo com o Espírito Santo é uma promessa, segundo a Bíblia. Eu não estou inventando nada. Atos 2 e 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Quem é esse vós? Os discípulos. Os discípulos que estavam ali, irmãos. A quem mais? A vossos filhos. A quem mais? E a todos que estão de longe. A quem mais? É isso daqui que eu quero que você grife e coloque no seu caderno. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso aqui, irmãos, é difícil para o cessacionista tratar. Aqui, irmãos, não cometemos nenhuma falha de exegese. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, Lucas, trata, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, que no caso aqui, é uma promessa para quem? Para os discípulos, para os judeus, a todos que estão longe e para o futuro. E alcançou eu e mais alguém que está assistindo essa aula, e já alcançou outras pessoas porque eu já vi. É necessário nós buscar no batismo com o Espírito Santo, irmãos. Eu estou aqui, irmão, incentivando você. Ao longo de mais de 30 anos, pregando quase a mesma coisa, irmão. Sobre o quê? Eu coloco sempre ressurreição, eu coloco sempre arrependimento, eu coloco sempre a personagem principal, o próprio Deus, Cristo, e também coloco o batismo com o Espírito Santo. Que nós, pentecostais, não percamos, irmão, não podemos perder, em hipótese alguma, a chama do verdadeiro e genuíno avivamento, promovido pelo Espírito Santo, porque é promessa, e é para todos. Para todos. Ainda vou mais longe aqui, ó. O batismo atual é revestimento de poder. Outros sim. O batismo é uma promessa. Continue. E o batismo é segundo Cristo, não é teologia. O que é batismo com o Espírito Santo que Cristo vai passar para os discípulos? Revestimento de poder. Lucas, vamos lá. O livro, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no último capítulo. E o versículo é o 49, é isso? Vamos lá. E eis que sobre vós vos envio a promessa. Lembra que o próprio autor, o autor é tremendo, né, irmão? O que é batismo? Promessa. É promessa de quem? De Deus, irmão. Cuidado aí que estão falando que é promessa de homem. Não. Agora é óbvio, irmãos. Eu sei que em todo departamento tem as pessoas que não são bons funcionários. Eu sei disso. Assim como no meio evangélico tem pessoas que não são bons pastores, bons cristãos. E é óbvio que também tem línguas estranhas mesmo. Entre aspas. Mas eu não posso tomar, irmão, a minoria para o todo. Existem pessoas batizadas. Eu vi vovó Quitéria, irmão, falando em línguas estranhas. Eu vi mamãe Maria do Carmo falando em línguas estranhas. E assim vai continuar na minha pessoa, no meu filho e a posteriori, em nome de Jesus. O batismo é para os jovens da sua igreja. O batismo é para você que está me vendo, irmão. Esse revestimento é necessário para que continuemos fazendo a obra do Senhor. Eu não estou falando você aí do outro lado que não é batizado, que você não faz. Mas imagine você, irmão, com mais poder, o que você pode fazer, irmão. Deus quer te revestir. E outro sim importante. Olha, irmãos, não podemos ficar estagnados. Eu não estou promovendo aqui, em hipótese nenhuma, quem é batizado chegou no ápice. Eu preciso de contínua renovação. Eu preciso de uma renovação hoje. Você do outro lado precisa de uma renovação hoje.
Precisamos, irmãos, ao longo, irmão, da nossa caminhada, sermos impactados pelo poder da renovação do Espírito Santo. Não é porque ficou batizado que agora... Não! Muito pelo contrário. Somos mais servos ainda. E é por isso que o Espírito Santo estava ali, irmãos, batizando aqueles. Porque haveria de vir coisas terríveis que nós vamos estudar aqui ao longo desse bimestre sobre a história da igreja. 49. Eis que vim sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Grifem. Primeiro, grifa na sua Bíblia e coloca no seu caderno de anotação. Batismo é promessa. Batismo é revestimento de poder. Então a pessoa já está vestida. Mas o Espírito Santo quer te revestir de poder, irmãos. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Não é falsidade. Eu consigo sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. E eu quero que você sinta também, irmãos. A teologia não esfria, como alguns, irmãos, indoutos, beócios da fé, colocam essa nomenclatura perigosa e carimbam humanamente. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmão. O estudo da palavra de Deus não deixa ninguém frio. O Espírito Santo está nos alertando, irmão, que a teologia não esfria. O estudo, irmão, sistemático da palavra não promove estagnação espiritual. Muito pelo contrário, eu quero que você ore mais. Eu quero que você busque mais. Eu quero que você busque mais na palavra. Eu quero que você chore mais na presença em nome de Jesus, crente. É para isso que os discípulos estavam sendo preparados, irmãos. Não seria fácil continuar o projeto que nasceu no coração do Pai, a igreja. Mas o Espírito Santo estava ali habilitando aqueles seres para continuarem fazendo a sua obra. Oh, aleluia! Para ter maior capacidade para a proclamação do Evangelho. Está aqui, irmão. Para que é batismo com o Espírito Santo? Para que é o batismo com o Espírito Santo? Exibicionismo de língua estranha. É ficar falando aleatoriamente. Não, irmãos! É claro que eu não vou falar sobre a doutrina aqui. Nem pneumatologia, nem paracletologia. Não é o momento. Mas aqui, irmão, sendo raso, é aqui, ó. Para pregar o Evangelho. Para proclamar melhor o Evangelho. Era o foco dos discípulos, irmãos. As pessoas pensam hoje que era para exibicionismo. Ou seja, o poder espiritual, esse avivamento, fica na igreja. Mas não sai da igreja. Irmão, continua com esse avivamento no teu trabalho, na tua família, no meio dos seus vizinhos. Alguém tem que ver Cristo nessa sua vida aí, irmão. Alguém tem que ver alguma mudança na sua vida. Alguém precisa de ver, irmão, que você se parece com Cristo. Busque. Tá aí, irmãos. O fruto do Espírito em Gálatas 5, a partir do versículo 22, é para você. O batismo é para você. Os dons também para você que está me assistindo aí. Continua. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, irmãos. É porque alguém já fala que você recebe tudo de uma vez. É uma outra linha de pensamento. Eu não vou falar aqui que é teológico, não. É um pensamento bem humano. Particularidade minha. Se alguém quiser me bombardear, que me bombardeie. Porque depois eu vou deixar esse vídeo público. Mas para os nossos alunos em primeira mão, irmãos, é uma experiência distinta. A aceitação, preste bem atenção, salvação, é uma ótima experiência necessária. Batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência distinta da regeneração. Não vamos confundir, irmãos. Continuando, em Samaria, após a conversão, olha só, eu cito aqui Atos 8, do 14 ao 20, que eu não vou ler, mas está aqui a perícope, ó. Está aqui a passagem, crente, ó. Está aqui, ó. Atos 8 e 40, 14 ao 20. Na vida de Paulo. Não é só em grupos, mas sobre indivíduos, no caso de Paulo. Então não é só para um grupo. Se alguém se atentava sobre um grupo aqui em Samaria. Não, na vida de Paulo também, após conversão. Calma que eu vou dar um adendo especial aqui para você. Atos 9 e 17. 1 Coríntios 12 e 10. 1 Coríntios 12, 11, 14 e 18.
falando sobre um pouco de Paulo. Na casa de Cornélio, o primeiro gentil a ser batizado com o Espírito Santo. Curiosidade e particularidade da Bíblia. Então, irmãos, era para todos. Cuidado com o que andam falando contra o batismo com o Espírito Santo. Você também precisa de entender, irmãos, além do pesquisador, entenda que você é um apologeta. Você é um defensor da sua fé. 1 Pedro 3,15. Você é um defensor da sua fé. Não esqueça em Atos 2,39. É para todos. Não é para um grupo específico. Não é só para o pastor, para a pastora. Escuta, irmão, milagres não é só para esse grupo. É um tal de curandeirismo para tudo que é lado. E aí é uma idolatria em cima da pessoa. Que isso, irmãos? A Bíblia não é teologia, crente. É Jesus que tem que ser adorado e louvado. O crescimento quem dá não é a pessoa. Não é, irmão, a personalidade, o carisma, a persuasão, que eu não estou diminuindo, mas não é o caule. É o Espírito Santo que dá crescimento. É o Espírito Santo que cura. É o Espírito Santo que revela. Agora, irmão, está cheio de revelamento para tudo que é lado. E as pessoas vão atrás disso. Parem com isso em nome de Jesus, crente. Ou se nós vão te seguir. Não fique pautado em homens. É óbvio, irmão, que você pode imitar alguma coisa minha e de outrem. Mas nem tudo. Porque somos falhos. E é o Espírito Santo que tem que ser aqui, irmão, colocado em relevância. Volta a falar na casa de Cornélio. Simultâneo à conversão. Mas ele converteu. Mas ele aceitou. Depois que foi batizado. Eu estou provando com Bíblia. Atos 10, do 44 ao 48. Em Éfeso. Dons que seguem esta sequência. Que sequência? Aceitação de Cristo, batismo com o Espírito Santo e o derramar de dons. Atos 19, do 1 até o 7. Atos 19, do 1 ao 7. Irmãos, para finalizar nossa aula, eu poderia recorrer a vários vultos que já se foram. Donald G., por exemplo, 1891 e faleceu em 1966. Ele tem um testemunho tremendo que eu queria que você pesquisasse aí do outro lado sobre a biografia e o batismo que ocorreu na vida de Donald G. E ele sentiu um poder tremendo, ele começou e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Outros irmãos que os tradicionais, os cessacionistas também pegam, e eu quero que vai ser estudo aqui de melhor tempo sobre Agostinho, o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona que viveu em 345 a 430 da nossa era, irmão. Abre aspas, ele diz assim: nós faremos o que os apóstolos fizeram quando impuseram as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo caísse sobre eles. Esperamos que os convertidos também falem em novas línguas. O dom, irmãos, continua sendo. Muitos falam que provocou um hiato entre Atos e veio para a Rua Azusa. É mentira, irmãos. O Espírito Santo sempre batizou. O Espírito Santo sempre agiu e continua agindo em nossas vidas. Lembre-se, irmão, que a nossa pequena participação e contribuição para o elevo espiritual da sua vida e do outro lado, que é só um pontapé inicial da história da igreja, é entender, irmãos, que a igreja é hoje alguma coisa por causa do Espírito Santo e também da coragem que os nossos irmãos no começo da igreja tiveram. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as atrocidades que fizeram com os nossos irmãos, a verdadeira perseguição e como que esse povo ia crescendo. Que Deus possa abençoar a todos vocês aí do outro lado, irmão. Foi só o começo. Ufa! Muito obrigado. Que Deus abençoe.